Muito bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Que maravilha, que grande oportunidade. Hoje, quarta-feira, que é 11 de março de 2020, quarta-feira, meio da semana já. É mais um dia que nós temos oportunidade de meditarmos na palavra do nosso Pai, meditarmos na palavra do nosso Deus. Que alegria! Vamos iniciar o programa de hoje agradecendo ao Pai. Cada um aí, onde você estiver, prepara o seu coração e vamos agradecer ao Pai porque Ele é bom. Mais um dia que estamos na presença dEle, mais um dia que a graça, a misericórdia se renovam sobre nós. Vamos orar. Pai, obrigado porque até que o Senhor nos ajudou, obrigado pela sua forte mão, seu cuidado, Pai. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor nos leva por bons caminhos, ó Deus. Te agradecemos também por cada irmão que está conosco, cada irmão, Senhor, que nos acompanha, cada irmão que participa do Conectados, cada irmão que é edificado pelo poder da sua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda, até que o Senhor nos ajudou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor caminha conosco. Te damos graças, Senhor, por todos os momentos que a sua forte mão está conosco. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pela sua bondade, sua fidelidade. Agradecemos a Deus pelo seu amor. Agradecemos a Deus pelo seu cuidado em nossas vidas. Isso é realmente maravilhoso. Então sempre tenha um coração grato na presença de Deus. Coração grato, o Pai se alegra. Gratidão também é uma forma de adoração ao nosso Pai. Começando o Conectados de hoje, eu quero mandar abraços hoje para os jovens e adolescentes. Os nossos jovens e adolescentes que estão aí trabalhando, estudando, estão se preparando para a vida. Deus abençoe. Deus proteja, Deus guarde vocês, jovens e adolescentes. Permaneçam firmes na fé, fazendo sempre o que é bom diante dos olhos do Pai. Nunca se esqueçam disso. O Senhor, Ele cuida de cada um de vocês. Vocês que são fortes, trabalhem bastante na obra. Dediquem as suas vidas para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, forte abraço para os jovens, forte abraço para os adolescentes, que tanto trabalham na nossa obra, né? Tanto nos ajudam, estão fazendo a sua parte na vida, a sua parte aí para glorificar o nome do Pai. Então, deixar o meu abraço do dia para vocês. E os irmãos que estão aí conectados conosco, forte abraço para todos também. Deus abençoe a vida de cada um. Não esquece de comentar no chat, dar um amém, dar um bom dia, porque isso que nos aproxima como família, né? Vamos, podemos sim conversar aí, perguntar como que tá o dia um do outro, agradecer a Deus. O chat está aí para isso. Lógico que eu estou apresentando o programa aqui, eu não vou conseguir ficar conversando com os irmãos, mas já deixei meu bom dia aí, já deixei meu forte abraço para todos. Então, tenha relacionamento com seus irmãos em Cristo, com a Igreja de Cristo. Conectados, ele tem esse objetivo também. Desenvolver aí a maior comunhão entre os irmãos, a maior comunhão, o maior amor entre os irmãos e também comunhão profunda com Deus, o nosso Pai. Amém? Então todos conversem, não esqueçam de compartilhar o programa, não esqueçam de divulgar o programa, tudo isso para a honra e glória do nosso Deus, tudo isso para Ele. Nós não fazemos nada para nós, não somos merecedores de nada, Deus merece todas as coisas. Neste momento, vamos fazer a nossa oração do dia. A oração do dia de hoje vai ser por trabalho e por emprego. Estamos num país que são mais aí de 12 milhões de desempregados. Vocês imaginam, irmãos? 12 milhões de pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento. 12 milhões de pessoas que não conseguem viver de forma digna. Que o desemprego não assole a nossa igreja, os nossos irmãos. Infelizmente, temos sim alguns irmãos sem o meio necessário, sem conseguir o meio necessário para ganhar o seu pão, para cuidar da sua família. E neste momento vamos orar por todos que precisam de trabalho, todos que precisam de emprego.
Eu sempre falo, faça a sua parte, não fique sentado no sofá esperando o emprego bater a sua porta, porque ele não vai bater. Não funciona dessa forma. Corra atrás. Aquele que semeia, colhe. Mas se você semear, se for atrás, Deus é bom, Ele vai abrir as portas. Então faça a sua parte que Deus faz a dele. E a nossa parte também é suplicar, interceder, para que o nosso Pai tenha misericórdia. Então você que conhece o irmão, pode ser irmão da igreja, pode ser da sua família, um parente, conhecido, que está passando necessidade, que precisa aí de trabalho, que precisa de emprego, neste momento, eleva seu coração, eleva sua mente, vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoe esse irmão que precisa, né, dessa bênção, dessa porta de trabalho, dessa porta de emprego. Vamos orar. Pai, na sua presença nós oramos, Senhor. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o dono da prata. O Senhor é o dono do ouro, ó Pai. Tudo está em suas mãos. Por isso oramos a Ti. Só a Ti nós clamamos. Nós, Senhor, neste momento pedimos pelos nossos irmãos que precisam, ó Pai, de uma porta de trabalho. Nós pedimos, ó Pai, pelos nossos parentes, nossos amigos que precisam, Pai, de uma porta de emprego. Tenha misericórdia desses nossos irmãos, tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Que possamos viver de forma digna, Pai, como filhos, Senhor, do Deus Altíssimo, do Deus grande e poderoso, ó Pai. Não é glória para o seu nome quando o seu filho passa necessidade, ó Deus. Por isso, primeiro pedimos, Senhor, pelos nossa família em Cristo, que ninguém passe necessidade, ó Deus. Que o Senhor abra as portas, que ninguém fique sem ter, né, como trabalhar. Mas pedimos também, ó Senhor, a sua graça comum para aqueles que, mesmo não te conhecendo, estão aí, precisam viver, ó Pai, ter as suas vidas nessa terra. Sua forte mão também, Senhor, não seja retraída, mas se estenda a essas pessoas, ó Pai. Nós pedimos, suplicamos, ó Pai. Muitas vezes não pedimos, não sabemos pedir, mas o Santo Espírito que intercede por nós, Ele sabe, Ele pede por nós, ó Pai. Então, neste momento, ouça, Senhor, o nosso choro, ouça, Senhor, a nossa súplica, ouça a nossa oração. E abra, Senhor, as portas, Senhor, para todos os que precisam. E dessa forma glorificaremos o Seu nome e testemunharemos, ó Pai, de como o Senhor é bom. E é em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre orar, vamos sempre suplicar ao nosso Deus, porque Ele é bom e Ele ouve a nossa oração, Ele é bom e Ele estende a mão para nós. Né? Não vamos ficar acanhados, não. Vamos suplicar ao nosso Pai. Você já está preparado? Agora a grande hora, a meditação do dia. Seu coração está sedento da palavra? Está mesmo? Que hoje tem uma palavra de Deus para a sua vida, aquela palavra que é para você aplicar direto. Praticamente acabou o programa, é sair aplicando a palavra de Deus para a sua vida. Estamos estudando o livro de Provérbios, os irmãos sabem disso. E Provérbios ele é tão bom porque é palavra diária, palavra prática para nossas vidas. Não tem, né, outro caminho. É ouvirmos a palavra e colocarmos em prática. E hoje, uma palavra muito importante. Irmãos, palavra de hoje vai pegar muita gente, hein? Vai pegar muita gente. Infelizmente, o tema de hoje está na tela, olha lá, leia comigo. Controle a sua língua. Terrível, hein? A língua é terrível. A língua nós usamos para tanta besteira. Ao invés de utilizarmos para honrar e glorificarmos o nome do nosso Deus, nós, né, usamos essa parte do nosso corpo para cometer gravíssimos pecados. E vamos falar sobre isso hoje. Controle a sua língua. Lá em Provérbios 10, 19 diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Vou repetir aqui esse versículo.
Presta bastante atenção, você que gosta de falar muito, viu? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Sabe, irmãos, uma coisa que ou melhor, duas características, né? Uma das duas características que os cristãos devem ter, características de pessoas que são regeneradas pelo Santo Espírito de Deus. Entre outras, eu quero falar hoje de duas. Uma, discernimento. Discernimento, sabe o que é isso? É você saber se portar diante de uma situação. É você saber se posicionar diante de uma situação. É você saber quando agir e quando não agir. É você ter sabedoria. E muito cristão não tem o menor discernimento ao utilizar as palavras. Por isso, Provérbios fala, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Sabe, irmãos, o ideal é que nós sejamos conservadores, falemos pouco o necessário e daquilo que nós temos certeza. E não que fiquemos como tagarelas falando aos quatro ventos e aí no meio disso sai um monte de besteira e como diz o sábio, sai insensatez e sai um monte de pecado. Nós temos uma necessidade de nos colocarmos, uma necessidade de nos expressarmos. E muitas vezes o nosso coração ele está cheio de maldade e tudo que sai da nossa boca é maldade, porque a boca fala que o coração está cheio. E aí nós saímos falando maldade, 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 e com isso pecamos incansavelmente. Então, o cristão ele tem que ter discernimento. Isso é apropriado eu falar? É apropriado eu me portar dessa forma? É apropriado eu me colocar dessa forma? Ou não é apropriado? O que o meu Deus espera de mim? Como o meu Deus espera que eu haja? E haja conforme a vontade do Senhor. O outro ponto que é importantíssimo na vida do cristão, domínio próprio. Hoje eu vou destacar esses dois, discernimento e domínio próprio. Domínio próprio, saber se conter, mas muitas vezes nós não conseguimos nos conter, agimos por impulso, fazemos o que é errado, fazemos o que é ruim diante dos olhos do nosso Deus, diante dos olhos do nosso Pai. Isso é terrível também. Então, o sábio, ele fala, né? Quem controla a sua língua é sensato. Quem sabe o que fala. Quem tem discernimento na sua palavra. Quem tem domínio sobre a sua língua é sensato. Você tem sido sensato nas suas palavras? Você tem controlado a sua língua? Você tem falado palavras de bênção? Essa semana vamos tratar sobre isso. Palavras que abençoam. Não perca esse programa, vai ser maravilhoso. Garanto. Palavras que abençoam. Ou você tem usado a sua boca, a sua língua só para falar besteira, bobagem. Ao invés de edificar as pessoas, você deixa as pessoas chateadas. O sábio ele deixa muito claro, né? Não fala muito não. Não fala muito, fala o que é importante. E eu quero trazer aqui um pensamento do livro de Tiago, capítulo 3, Tiago ele bate muito forte nessa questão. E vamos dar uma breve passada por esse capítulo hoje. Ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O Tiago ele abre o livro dele falando o seguinte: olha, não queira ser o mestre, não queira ensinar, né? Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós seremos julgados com maior rigor. Por isso eu sempre falo na Igreja Missão Presbiteriana, eu tenho muito temor quando eu estou no Conectados, eu tenho muito temor quando eu estou na Escola Bíblica Dominical, muito temor quando eu estou pregando aos irmãos, porque eu serei julgado com rigor
pelas palavras que saem da minha boca. Se eu falar algo que é errado, se eu conduzir, os meus irmãos, as minhas ovelhas por um caminho ruim, eu serei cobrado por Deus. Então eu tenho temor, sempre que eu vou preparar alguma palavra, eu oro, eu quero ter certeza de que o que eu estou falando venha da vontade de Deus, que não seja do meu coração. Porque eu responderei para Deus caso eu fale alguma bobagem e induza algum irmão ao erro. Olha a responsabilidade. E Tiago, ele abre aqui, esse capítulo 3 falando isso. Todo mundo, quero ser mestre, quero ensinar. Toma muito cuidado, tenha muita responsabilidade. E ele fala, porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Sim, somos humanos, somos falhos. E mesmo quando nós não queremos o erro, nós caímos no erro. Nós não somos perfeitos e não há homem perfeito. Por isso precisamos ter a nossa atenção muito, muito forte. Precisamos redobrar sempre a nossa atenção e precisamos sempre estar atentos, vigiando, para que não caiamos numa armadilha. Porque nós seremos cobrados, pela forma que nós agimos, pela forma que nós pensamos e pelo que nós falamos. E Tiago continua: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E Tiago vem e ele traz dois exemplos, a rédea no cavalo. Os irmãos sabem, a rédea é colocada dentro da boca do cavalo e ali o cavaleiro consegue controlar o animal daquele tamanho, com aquela força, com aquela potência. Ele é controlado ali por meio da rédea. Direita, esquerda, anda, galopa, volta, salta o obstáculo, ele faz tudo que o cavaleiro manda por causa da rédea que está na sua boca, o controle que está, na boca do cavalo. O Tiago ainda faz outra comparação, que é o leme do navio. O navio é gigantesco e o leme é pequenininho, mas aquele leme conduz todo o navio. Olha que coisa incrível. E ele fala assim também a nossa língua. Língua é pequenininha. A nossa boca é pequena, mas ela conduz a nossa vida, irmãos. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. A forma que você fala, como você age, é a forma que você conduz a sua vida. A língua é o leme da sua vida, irmãos. Seus olhos veem, seu coração processa e o leme da sua boca executa. Toma muito cuidado com isso. Semelhantemente, aqui Tiago faz a comparação. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Não é verdade, irmãos? Pequenininho órgão, mas usamos para sermos arrogantes. Usamos para falarmos coisas que muitas vezes são mentiras, Aquele todo orgulho aqui é falado pela nossa boca. É falado, e trabalhado pela nossa língua. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que terrível. A língua, se nós não usarmos com discernimento, com domínio próprio as palavras, uma palavra mal colocada, a gente pode causar destruição. A destruição de um lar, a destruição de uma igreja. Quantas igrejas sofrem com fofoca, com calúnia? Fica lá o diz que me diz, os irmãos, ao invés de estarem preocupados em honrar, glorificar o nome de Deus, em ter uma vida santificada, estão preocupados em ficar bisbilhotando a vida do outro, falando mal, ficar lá, faz mal. Isso é do diabo, irmãos. Isso não é bênção. E Tiago está falando isso. A língua, ela solta uma fagulha, ela é um fogo, ela pode incendiar tudo.
e esse incêndio, essa destruição te encaminha para o inferno, te encaminha para a morte. É muito sério o que sai da nossa boca, irmãos. Por isso, eu sempre falo pro meu filho, você não tem nada bom para falar, você não fala, fica quieto. E olha que não é só pro meu filho não, que é uma criança, tem muito adulto. Você não tem nada bom para falar, fique quieto. Se a sua palavra não é de bênção, fique quieto. Se você vai falar algo ruim, fique quieto. Se o que você vai falar não vai edificar a vida do irmão, não fale. Porque a sua língua é poderosa para praticar o mal. Ela é rápida para praticar o mal. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E Tiago continua, Continua de forma enérgica nos falando, nos orientando, que nós controlamos todos os animais, dominamos aí, os animais da terra, mas nós não conseguimos ter controle da nossa língua. Falamos, pensamos, executamos besteira por causa da nossa língua. Ele fala, é um mal incontrolável, cheio de veneno. E tem muita língua venenosa. E aí, Tiago fala, olha que coisa estranha. Com essa língua nós adoramos, Você louva a Deus, bendizemos o Pai. Mas também com ela você amaldiçoa os homens. Da mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Quantas pessoas xingam, acabou de sair da igreja e já está xingando, palavra de baixo calão, falando horrores, falando besteira, palavrões, coisas terríveis. E Paulo continua, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. A nossa língua, o nosso pensamento, ele é um só. Nós não conseguimos, falar ou não devemos, trazer maldições e bênção. Se você amaldiçoa as pessoas, é porque o seu coração está cheio de maldade. Você não está fielmente ali focado em Cristo Jesus, com o coração cheio de ternura e de amor. Se a sua língua só diz besteira, você pode estar no culto, mas você não tem domínio sobre ela, só sai besteira. O seu Senhor não é o Deus Criador, o seu Senhor é o diabo, porque ele é o pai da maldade, ele é o pai do pecado, não é Deus. Da mesma fonte não sai coisa boa, água salgada e água doce. Ou a fonte produz água doce, ou a fonte produz água salgada. E o que você tem produzido, irmão? Você tem produzido paz, ternura, esperança, ou você tem produzido intriga, tem produzido calúnia, tem produzido aí brigas, atrito entre os irmãos, entre seus parentes, entre a sua família. Se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, ainda há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Tiago está falando aqui, eu já jantei. Se você da sua língua só produz coisa ruim, é porque o seu Senhor não é o Deus Pai Criador. Porque o nosso Deus Pai, você que tem Deus realmente no seu coração, você produz bons frutos, pureza, você é pacífico, você é amável, compreensivo, você é misericordioso, você é eterno, você é sincero.
você semeia a paz, você semeia a comunhão, você semeia a união dos irmãos, a união da sua família. Fica aqui para pensar o que você tem semeado. E o que você tem semeado é o resultado do que está dentro do seu coração. E é o resultado do Senhor a quem você serve. Então, se você tem semeado maldade, se arrependa e mude de Senhor. Deixe de servir ao diabo, que é o pai da maldade. Volte-se para Deus, né? Sirva a Ele e comece a ser terno, bondoso, misericordioso, amoroso e promover a paz e a comunhão entre todos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela poderosa palavra que nos orienta, Pai, que realmente, Senhor, possamos rever o nosso comportamento, o nosso coração e fazer tudo, Senhor, que te agrada, agirmos conforme a sua vontade, ó Pai. Pedimos, Senhor, que essa palavra toque profundamente nos nossos irmãos, nos nossos amigos, que ela gere, ó Pai, um efeito prático no dia a dia, ó Pai. Senhor, proteja agora aqueles nossos irmãos que vão trabalhar, nossos irmãos que estão aí saindo para os estudos, para os seus afazeres. Também dê uma noite de descanso para quem está na reprise, ó Pai. A sua paz, a sua misericórdia, seu amor fique com todos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos? Sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Deus proteja e guarde todos os irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Pai. Ele permitindo, nos veremos amanhã às 6:30 da manhã. Então não perca o programa, participe, seja abençoado, por essa palavra poderosa. Então, shalom, fiquemos todos em paz. Amém.